me chamo Tainara Mercadante, sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou abordar o tema de aspectos éticos em ginecologia e obstetrícia sob a orientação do professor Gilberto. Primeiramente, abordar o tema de responsabilidade civil. Enquanto profissionais, médicos, sempre que o paciente tem dano, nós podemos ser autuados civilmente nessa esfera, seja por negligência, que é quando o médico deixa de fazer o que deveria ser feito, pela imperícia, que é por falta de preparo, de conhecimento técnico, o paciente sofre um dolo, ou pela imprudência, que alguma atitude injustificada causa dano ao paciente. A nossa responsabilidade ética é regida pelo Código de Ética Médico, né, que é o CEM que eu trouxe aqui. Os conselhos regionais de medicina, eles apuram as possíveis denúncias, irregularidades, podendo até abrir processos éticos disciplinares. Então, a gente responde civilmente e responde aos nossos conselhos. O Código de Ética Médico é normatizado pela Lei Federal 3.268 de 1957. Lá ela aborda as possíveis sanções disciplinares para as infrações que forem punidas via conselho. No nosso Código de Ética Médico, eu trouxe alguns artigos que são importantes para essa aula, que é o artigo 14, no qual o médico é vedado a praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela lei vigente no país. No 15º, é vedado ao médico descumprir legislação específica nos casos de transplantes, órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia gênica. E também no artigo 22º é vedado ao médico deixar de obter consentimento da paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. E é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre o método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método. E como que tem que ser a consulta ginecológica, né? É uma consulta que a gente escuta, esclarece dúvidas, compreende expectativas, é pautada no acolhimento e sempre na autonomia do paciente. Nós damos as instruções, mas o paciente não é obrigado a seguir. A gente tem que respeitar a opinião do paciente, esclarecer sobre as opções que ele tem, os riscos e os benefícios. Outro pilar da consulta é a confidencialidade e o direito ao acompanhante, se for da vontade da paciente. O termo de consentimento livre e esclarecido, que eu trouxe os primeiros artigos do Código de Ética, é o documento que respalda que a paciente tem consciência dos procedimentos aos quais ela está sendo submetida, os riscos e benefícios, né? Esse termo tem que ser de uma forma legível, ou seja, em termos leigos e simples, a paciente tem que compreender o que está escrito lá. E ele obrigatoriamente tem que conter identificação, nome do procedimento e a descrição da técnica, possíveis insucessos e complicações, e uma explicação sobre a necessidade de possível mudança da conduta durante o procedimento, de não realização do procedimento ou de mudança do procedimento dentro do intraoperatório ou no momento que for fazer, se for ambulatorial. E uma declaração assinada pelo paciente de que as informações foram compreendidas, no próprio termo mesmo. Uma particularidade é a consulta dos adolescentes, né? A gente preza por uma boa relação médico-paciente, principalmente garantindo a privacidade e confidencialidade. Esse público é um público que muitas vezes vem acompanhado dos pais ou da mãe, um público em que o médico não foi escolhido por ele, a mãe escolhe e fala, tá na hora de iniciar a consulta. Então, é muito importante deixar explícito e mostrar para a paciente, nessa faixa etária, que a confidencialidade e a privacidade dela serão preservados, desde que, no caso da confidencialidade, desde que não ofereça mal a ela ou outras pessoas, o que ela trouxer na consulta, né? A questão da sexualidade tem que ser uma iniciativa do paciente ou no momento que ela não está acompanhada, porque muitas vezes, se estiver acompanhada da mãe, a gente pode abordar isso na consulta, mas não vai ter sucesso,
Às vezes a mãe não sabe que ela tem namorado, ou sabe e não sabe que tem relação sexual, então é um momento delicado. Quando abordar isso, perguntar se a mãe é importante a presença da mãe no momento do exame, para tentar ter um momento a sós com a paciente para abordar o tema da sexualidade. E como eu já havia falado, a garantia do sigilo. A contracepção na adolescência, né, a gente tem autonomia enquanto médicos de oferecer contraceptivos se a paciente tiver uma vida sexual ativa, mesmo que abaixo de 14 anos. Aqui eu trouxe alguns trechos que estabelece que no Código Penal Brasileiro, qualquer relação sexual com menores de 14 anos é legalmente um estupro, mesmo se os dois forem abaixo de 14 anos. Mas toda vez que nós formos prescrever contraceptivos, conversar com a paciente, ver se é um namorado, se é uma relação casual, porque a gestação na adolescência oferece muitos riscos. Então, a prioridade é esclarecer sobre o risco da gestação, a importância da contracepção, do uso de preservativos na prevenção de ISTs, né? E a gente está respaldado pelo sigilo médico nessa parte. Outro tópico importante, que é muito discutido, a ética na ginecologia e obstetrícia, é sobre o planejamento familiar, no que tange a laqueadura, né, a esterilização. Por lei, nós podemos fazer a laqueadura em pacientes maiores que 25 anos ou que tenham 2 filhos vivos, e entre o prazo de manifestação da vontade do ato cirúrgico e o ato cirúrgico tem que ter pelo menos 60 dias. Outra motivação que está respaldada por lei para fazer a laqueadura é quando tem risco de vida, uma gestação ou da própria criança, então a gente está autorizado a fazer a laqueadura. Não pode ser feito nos períodos de parto, aborto, exceto em casos de comprovada necessidade, em mulheres com cicatriz prévia, né, que tenham passado por cesarianas prévias. Não é possível fazer esterilização por esterectomia ou oforectomia e tem que ter o consentimento expresso de ambos os cônjuges, no caso de mulheres com união estável ou casadas, né? Pacientes incapazes que têm alguma doença mental ou alguma situação em que elas não são responsáveis legalmente por si, pode ser feita a laqueadura, mas tem que ser feita mediante autorização judicial. A laqueadura é um ato de notificação compulsória, então tem que ser feita a notificação. Se não for feita a notificação, o médico que fez pode ser detido de 6 meses a 2 anos, ou qualquer das orientações anteriores que forem desacordadas, ou seja, foi uma mulher que não tinha autorização no parto, foi feito no parto, ou em situação de aborto, pode ter a penalidade de 2 a 8 anos de reclusão. Na lei, que fala da laqueadura, ela proíbe que o médico induza ou instigue a paciente a praticar a esterilização cirúrgica, podendo ter a reclusão de 1 a 2 anos. Sobre o aborto, que é outro tema importante que nos últimos tempos trouxe uma polêmica na mídia, né? O Código Penal é bem claro. Se a mulher provocar aborto em si ou consentir que outro provoque, tem uma pena de 1 a 3 anos. Ele traz até o artigo 25, o artigo 26, falando de situações em que a mulher ela não provoca o aborto, mas que outros provocam, das penas específicas, né? Mas, basicamente, na legislação brasileira, o aborto ele é previsto em algumas situações específicas, que é o aborto terapêutico necessário, quando a gestante tem um risco de vida, é uma cardiopatia grave, que ela não pode ficar grávida, senão ela corre risco de morte, de morrer, né? Então, aí a gente é autorizado a ter o aborto terapêutico, ou em caso de violência sexual. Nos casos de aborto com violência sexual, é importante que tenha alguns documentos que sejam realizados no hospital. Não é obrigatório nem necessário que a mulher tenha feito o boletim de ocorrência, mas uma vez que ela vai ao hospital com essa demanda que está gestante por uma relação de violência, ela tem que descrever os fatos nesse termo de relato circunstanciado. Sobre 2 profissionais de saúde vão ler esse termo, estão cientes desse termo.
tem que ter uma consulta médica, que é o parecer técnico, de ver que a paciente realmente está gestante, examinar, pedir exames laboratoriais. E o termo de responsabilidade, que a mulher lê, assina o termo circunstanciado, ou seja, ela fala que está dizendo a verdade, que está ciente que vai ser submetida ao procedimento de aborto, que ela tem o desejo. E o termo de consentimento livre e esclarecido, que a mulher assina, consente e entende sobre quais procedimentos que ela está suscetível a passar. Outra situação é o aborto de anencéfalos, que é permitido por lei desde 1954. Outro tema que é muito coerente à ética e tange muito é a reprodução assistida. A resolução que hoje regulamenta os preceitos éticos na reprodução assistida é do CFM 2168, de setembro de 2017. Nela fala que é proibido a reprodução assistida para outra finalidade que não seja a procriação, e não se pode selecionar as características biológicas do concepto, somente para evitar doenças. Por exemplo, é um casal que, pelo aconselhamento genético, descobriu que tem uma doença cromossômica e aí ele vai para a reprodução assistida para evitar passar essa doença para os filhos. Ou às vezes, no caso que tem um filho que precisa de células-tronco no momento do parto, então pode ser feita, é autorizado fazer essa seleção biológica para o HLA, para serem filhos compatíveis. De forma geral, o limite de embriões tem um limite de implantação até 50 anos, com algumas exceções, porque uma gestação acima de 50 anos é uma gestação de risco ainda mais aumentado, tem suas particularidades, mas de forma geral, até 50 anos é permitido fazer a fertilização. Após esse período, não é contemplado. E tem um limite de embriões. O máximo de embriões transferidos são 4, mas até 35 anos costumam ser 2 embriões, de 36 a 39, 3, e para 40 anos ou mais, 4 embriões. Na reprodução humana, a reprodução assistida, é importante ter o consentimento informado das técnicas que vão ser submetidas pelo casal, não só por uma pessoa, né? No caso de casais que passam pelo processo de reprodução. E não existe vedação no uso das técnicas para relacionamento homoafetivos e para pessoas solteiras. Elas também têm direito a acesso às técnicas de reprodução assistida. O número de embriões que for produzido em um laboratório tem que ser comunicado ao casal e eles vão decidir quantos embriões que podem ser transferidos a fresco, ou se vai ser desprezado os que não forem transferidos, ou se vão ser criopreservados. Esses embriões criopreservados podem ser usados futuramente pelo casal, podem ser doados, ou depois de 3 anos eles podem ser descartados ou doados para fins de pesquisa, mas somente após 3 anos que ficaram criopreservados. E aí, situações específicas da reprodução assistida, né? Quando for a reprodução assistida pós-mortem, ela é permitida se previamente a pessoa falecida registrou essa autorização. Se não houve autorização, não é permitido. A doação de gametas ou embriões ela é gratuita, baseada no sigilo e pode ser feita entre casais, entre mulheres, entre homens, banco de sêmen, banco de óvulos, né? Ela é permitida. Uma doação compartilhada de ossos, ela também é permitida, só que a escolha da doadora é de responsabilidade do médico assistente. Muitas das vezes são 2 mulheres que têm algum problema de infertilidade, uma doa para a outra. O diagnóstico genético, como eu havia falado, pré-implantacional, é permitido no caso de doenças genéticas, de casais que têm doenças genéticas e querem que o filho não possua essa doença, ou para a compatibilidade do HLA, que tem um filho com alguma doença e eles querem conceber um HLA compatível com um filho que já nasceu, né? A gestação de substituição, ou seja, que é a barriga solidária, como popularmente é conhecida, a seção temporária do útero, ela é permitida desde que a cedente pertença à família de um dos parceiros, pode ter um vínculo de até 4º grau, sempre tendo termo de compromisso estabelecido claramente que a filiação não é da cedente, né? É de quem doou os gametas, iniciou o processo de reprodução assistida.
Outro pilar que é importante a gente ressaltar da ética médica é na publicidade, né? O CFM teve essa resolução 1974 de 14 de julho de 2011, complementada por uma resolução de 2015, que fala que os anúncios médicos têm que conter obrigatoriamente o nome profissional, a especialidade ou a área de atuação, quando registrado no CRM, né? O número de inscrição do CRM e se a pessoa for registrada por um RQE, tiver uma especialidade também registrada pelo RQE. Não é permitido nas mídias sociais autorretratos, imagens ou áudios que caracterizam sensacionalismo, ou autopromoção, ou concorrência desleal. Também é proibido imagens de antes e depois de alguns procedimentos. Tem que ter muito cuidado também, às vezes, com comentários de pacientes, reposts de pacientes, porque dependendo da forma como for abordado isso na sua rede social, na sua publicação, pode ser vista como um elogio sensacionalista, então tem que tomar cuidado também com essa questão. Outro aspecto que eu trouxe aqui pra gente foi a modulação hormonal, né? Recentemente, muitos pacientes procuram profissionais que implantam chips da beleza, soroterapia, essas questões, né? Mas pela resolução de 2012 do Conselho Federal de Medicina, não existe evidência de benefícios e os riscos e malefícios que trazem à saúde não permitem o uso de terapias hormonais com o objetivo de modulação, né? De retardar o envelhecimento ou prevenir. Não tem evidência de benefício e não tem implante hormonal que seja aprovado pela Anvisa. É importante deixar claro que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia também abomina essas práticas de modulação hormonal e reforça o que a Febrasgo, o que o Conselho Federal de Medicina trouxe aqui pra gente. O meu artigo é sobre a ética em ginecologia e obstetrícia também. É um artigo de atualização coordenado pelo professor Valdemar, e ele fala basicamente da parte de reprodução, a bioética em reprodução humana assistida. Ele levanta alguns assuntos potencialmente polêmicos em estudos relacionados às células embrionárias e a implicação dessa área referente à ética e bioética. O método que eles usaram foi uma revisão de artigos publicados no PubMed entre 2015 e 2020, contendo os termos bioética e reprodução humana. Os resultados que eles obtiveram nessa revisão foi que a maioria dos artigos abordava o tema de patente, né? Que eles não são a favores, na verdade, não são a favores do patenteamento de células-tronco e tratamentos advindos disso pelas clínicas de reprodução, porque se houver um bem-estar maior, social, poderia dificultar o acesso a essas técnicas e terapias por parte da população. Outro aspecto que ele trouxe no artigo foi a implicação ética das fontes das células-tronco, porque são células de doação, de criopreservação depois de 3 anos, e para ter essas células-tronco, o embrião é destruído, né? Então ele trouxe essa outra visão do aspecto ético, que muitas vezes é questionado por aspectos religiosos e da lei. Mas, apesar disso, o homem é autorizado, via judicial, fazer esse estudo após a criopreservação por 3 anos. E ele também mostra a necessidade de continuar os estudos com células-tronco para o combate de muitas doenças ou melhorar o tratamento da fertilidade. Outros resultados que ele trouxe foram que, apesar da criação nacional da política integral LGBT em 2010, muitas políticas de saúde são embasadas por uma noção heterocisnormativa, dificultando até o acesso de casais homoafetivos à reprodução assistida, né? E aí eles levantam algumas objeções que foram percebidas nos estudos sobre questionamentos da sociedade, sobre uma suposta característica não natural das práticas de reprodução humana com casais LGBTQIA+, e sobre a autonomia desses casais, que eles têm direito, como qualquer casal, ao direito de assistência de técnicas de reprodução humana assistida.
Ele conclui o estudo considerando discussões sobre o congelamento de ossos, pesquisas com células-tronco e a reprodução assistida para pessoas transexuais, que deve ser feito de uma forma inclusiva, democrática, garantindo o acesso de tais avanços científicos para todas as parcelas sociais e permitindo a decisão desses indivíduos, né, que o direito deles ao acesso à reprodução seja garantido. Ele mostra que os profissionais de saúde atuantes têm que se guiar pelos princípios da bioética, da beneficência e não maleficência, e sempre atualizados no que tange a reprodução humana e a pesquisa com células-tronco, e destaca também que os direitos reprodutivos devem ser garantidos a todos, independente da orientação sexual. Muito obrigada, essas foram minhas referências.